Estamos aguardando a liberação. We are waiting for specific instructions to collect and analyze the water so that we, along with 25 divers, can dive to retrieve the victims that are on the bed of the Tocantins River. 25 mergulhadores fazer o mergulho e retirar as vítimas que se encontram ainda no leito do rio Tocantins. E que a prioridade agora, no momento, é fazer o resgate desses corpos que ali ainda estão para poder devolver para os seus familiares. Ficou muito difícil até o acesso das pessoas, falta de alimento, levando até mercadoria de comprar para o povo, para a sua cidade, porque ficou muito difícil. O fluxo de veículo era muito grande e infelizmente caiu, né? Agora não está tendo praticamente zero. As coisas com certeza vão ficar mais caro, só está tendo transporte aqui via barco, né? Por enquanto.